Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos! Vamos falar um pouco agora sobre a questão da adaptação de materiais didáticos de matemática para Braille. Quando a gente tem materiais de matemática, a gente está pensando em ASCII-MAT, está pensando em várias alternativas, mas o Braille é sempre uma alternativa que, no caso das pessoas com deficiência visual, pode trazer um ganho muito grande. Então, por essa razão, a gente se fixa em dar alternativas além das triviais, para que quando você faça a transcrição em Braille, aquele material ele tenha um grande valor para o aluno. Claro, nós estamos pensando que o aluno deva se desenvolver em Braille também. Então, o que nós vamos falar aqui hoje são as alternativas de embelezamento, de transformação do material em Braille numa coisa um pouco melhor. Tá? Trazer um linguajar para as pessoas com deficiência visual que é parecido com o linguajar que é feito para pessoas que enxergam. Então vamos mostrar aqui alguns exemplos para isso. Para isso eu vou pegar agora o Braille Fácil e fazer alguns pequenos exemplos que vão deixar isso mais claro. Nós vamos começar fazendo alguns exemplos bem simples. Vou dar um destaque em uma coisa, por exemplo, resultados dos experimentos. Vou escrever aqui, resultados dos experimentos. Né? Se eu verificar aqui, está aqui um texto, utilizar alguns artifícios, e o próprio Braille Fácil nos ajuda nisso. Por exemplo, eu vou marcar esse texto aqui, selecionei esse texto aqui, e vou pedir para ele dar um destaque a isso, um destaque de quadrinhos. Ok? Tá? E ele vai gerar para a gente já uma coisa mais bonitinha, uma coisa que parece um quadrinho de tinta. Para a pessoa com deficiência visual, isso também é importante, dar esses destaques, né? Quando a pessoa está lendo, tem ali um quadrinho, ela consegue definir que aquilo ali é uma coisa interessante. Outra possibilidade é a gente gerar alguma coisa que pareça gráficos. Vou apagar esse texto aqui. Tá? Uma das coisas mais simples de fazer são pequenos histogramas, só que colocados na horizontal. Quando a gente pensa num gráfico de barras, a gente pensa num gráfico com as colunas todas colocadas em pezinhos assim. Mas aqui a gente vai fazer o contrário. Então eu vou botar, por exemplo, assim, produção de arroz. Né? Eu vou botar aqui 2020, 2021, 2022, 2023, tá? Então, em 2020 eu vou botar aqui, por exemplo, 5 toneladas de arroz. Em 2021 eu vou colocar 6 toneladas de arroz. Em 2022, 4 toneladas de arroz. E em 2023, 9 toneladas de arroz. Então, e aqui do lado, eu vou colocar caracteres que vão ser utilizados para uma visualização. Normalmente a gente coloca caracteres que fiquem bem cheios. A gente escolhe geralmente o E agudo. Então, 5, né? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aqui, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. 1, 2, 3, 4 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Vou pedir para fazer uma visualização. Opa, não ficou bonito, porque a gente esqueceu de que esse trecho aqui ele não pode ser autoformatado. Então, a gente marca tudo isso aqui, né? E coloca ou F- no início e F+ no final. Eu tenho uma opção específica para isso, que é editar, não ajustar esse texto, ou simplesmente Ctrl N. Ele vai colocar um menor F- aqui no início, menor F+ no início, no final, de tal maneira que quando a gente visualizar, está ali o nosso histograma bem bonitinho. A pessoa com deficiência visual ela vai acabar se acostumando que esses agudos, um colocado do lado do outro, são elementos a serem visualizados como gráficos, né? Se a gente quiser, a gente pode ainda embelezar um pouquinho mais. Deixa eu tirar esse F- esse F+ daqui, porque essa função de quadrinhos ela já faz isso automaticamente. Então vou marcar isso tudo aqui
e vou botar um quadrinho envolvendo isso tudo aqui, destaque, quadrinho, né? Vamos dar uma visualizada para a gente ver como é que esse negócio está. Então, essa questão aí de você trabalhar com esses embelezamentos em braille, isso é muito interessante, né? Agora, existem outras opções para isso que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Que são embelezamentos mais sofisticados, né? Que é o que a gente chama de retoques em braille, tá? Deixa eu remover esses quadrinhos daqui. Então eu voltei esse gráfico original aqui, tá? Só que agora eu vou usar uma outra prerrogativa. Eu vou marcar esse trecho aqui e vou chamar um utilitário explícito para embelezamento, tá? Então é o utilitário chamado retoques em braille, tá? Esse utilitário de retoques em braille pressupõe que você já tenha colocado na área de transferência, ou seja, tenha dado Ctrl C no que você quer embelezar. Então eu dei um Ctrl C, apertei um Ctrl C aqui, né? Ou eventualmente editar, copiar, pode ser também, né? E chamo então o utilitário de retoques em braille. Esse utilitário é chamado de TBWin, né? Que é para digitação e ajustes em braille. O utilitário de retoques em braille, ele foi criado para dar para você uma possibilidade de fazer editorações em braille mais sofisticadas. Então eu vou colar aquele gráfico que eu tinha criado, tá? E aqui eu posso então trabalhar fazendo retoques em braille. Vou colocar aqui a opção de gráfico, tá? Você tem aqui o gráfico de como ele vai ficar, né? Primeira coisa que eu estou vendo aqui é que essas linhas aqui, elas estão muito juntinhas, então eu podia talvez separá-las um pouquinho mais, tá? Então eu vou aqui com o mouse ou com o cursor do caractere, né? Com seta para baixo, né? Então eu vou com a seta para baixo, né? E vou pedir para inserir uma linha antes dessa primeira informação. Vou agora pedir para inserir uma outra linha embaixo dessa outra informação e uma outra linha embaixo dessa última informação aqui. Você pode apertar F6 que ele produz esse resultado. Vamos dar uma olhada no gráfico, como é que está ficando. Está ficando melhor, né? Agora eu vou trabalhar gerando aqui em volta uma moldura, mas não uma moldura como eu tinha criado ali, tá? Vou botar aqui no início do texto, tá? Vou pedir para inserir umas duas linhas aqui. E agora eu vou botar alguns caracteres atrás, botar aqui uns 3 brancos aqui, uns 3 brancos aqui, uns 3 brancos e uns 3 brancos. Vamos ver como isso está ficando. Gráfico. Já está ficando mais bonitinho. Agora eu vou fazer aqui uma coisa interessante. Eu vou fazer um desenho à mão livre. Aqui, ó. Eu posso fazer um desenho à mão livre utilizando o mouse, né? Utilizando o mouse, eu coloco esses caracteres e esses caracteres, então, eles vão ser visíveis em braille, né, quando eu tiver, então, feito. E esse processo ele vai gerar como se eu tivesse digitado caracteres em braille. Aqui ficou faltando uns pontinhos aqui no início. Deixa eu ir no gráfico e botar esses pontinhos que estão faltando aqui. Ok. Esse pedaço aqui não ficou bom, eu posso utilizar o botão da direita do mouse para apagar isso aqui, né? Então é um desenhador para braille, né? Eu vou botar aqui agora um tracinho diferente, né? Talvez botar mais uns pontinhos aqui. E a gente então terá uma saída braille bem legalzinha, tá? A gente pode fechar isso tudo, copiar, tá? A gente copia esse original e cola no braille fácil. Repara que ele colocou um monte de letras estranhas, mas essas letras estranhas, elas não têm a menor importância, porque o que vale realmente
é a saída em braille. Ah, faltou colocar o F-F mais aqui. Deixa eu botar aqui, editar, não ajustar esse trecho, que é o Ctrl N. Vou visualizar agora. Então tem aqui uma versão artística. Não ficou muito bonitinha, ficaram faltando alguns pontinhos aqui, que eu posso eventualmente voltar lá no retoque braille e colocar esses pontinhos que ficaram faltando aqui. Vou botar os pontinhos faltando aqui, ó. Ok, eu vou copiar isso e jogar novamente aqui no Braille Fácil. Ctrl V aqui. São detalhes do processo de desenho que podem ser muito úteis para a pessoa produzir, por exemplo, um mapa do Brasil com umas marcações. Repara que nada disso é gráfico, isso é tudo simplesmente desenho alfanumérico, né? E eu posso trabalhar isso com bastante cuidado e gerar saídas em braille de superior qualidade, tá? Então essa é uma maneira interessante da gente trabalhar. O próximo passo realmente é a gente trabalhar com gráficos de verdade. Mas isso é um próximo filme.